Voltei aqui, pessoal, e agora nós vamos iniciar a nossa aula de história, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre os primeiros anos, né, dos portugueses no Brasil, que está lá na página 81. Então, pega a apostila, abra na página 81 e acompanhe a professora na leitura. Olá, meus amores, voltei aqui agora para a nossa aula de história e hoje nós iremos iniciar a apostila 2, né? Módulo 4 de história, que está na página 81. Então, enquanto a professora vai falando, vocês vão colocando aí na página 81 para vocês acompanharem a leitura com a professora, tá? Então, como nós demos início à história do Brasil, como ele foi descoberto, por quem, em que ano, lá na apostila 1, agora nós vamos dar continuidade dos primeiros anos dos portugueses no Brasil, certo? É o título aqui da nossa apostila, os primeiros anos dos portugueses no Brasil. Então, vejam aqui, na primeira página, nós temos uma imagem. Essa imagem, ela é o primeiro mapa, né, do Brasil. É o mais antigo registro do território nacional. Ele foi feito entre 1500 e 1519. Ok, pessoal? Vejam aqui que tem o post-it que está... a legenda seria desse mapa, está dizendo aqui, o primeiro post-it está dizendo o que significa. O Terra Brasilis é parte de um mapa, então aqui é um pedaço do mapa, tá? É a parte de um mapa maior intitulado Carta da América do Sul e está guardado na Biblioteca Nacional de Paris, ok? Aí o nome, né, desse mapa, que é Terra Brasilis, que significa Terra do Brasil, de Lopo Homem Reinés. Então esse mapa, esse registro, né, ele foi feito entre 1515 e 1519, ok? Vamos para a leitura do Trocar Ideias. Os diferentes povos indígenas tinham cada um sua própria cultura, língua, religião, forma de se organizar e foram os primeiros habitantes das terras que hoje chamamos Brasil. Tá? Então, lembram que quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, os portugueses vieram para cá fazer o quê? Explorar as terras brasileiras, e já existiam habitantes no Brasil naquela época. E eram os povos indígenas que viviam aqui. Mas existiam várias tribos indígenas e cada uma tinha a sua cultura e a sua língua. Então, voltando aqui, como você imagina que foi a reação dos indígenas diante de um povo bem diferente que chegou pelo mar vestindo muita roupa e descarregou seus pertences, suas armas e começou a extrair a madeira de sua terra, hein? Como que vocês conseguem imaginar que foi a recepção dos indígenas para os portugueses quando chegaram aqui? O que vocês acham? Vocês acham que eles receberam bem os portugueses ou não? Isso daí fica para nossa reflexão, porque assim, como existiam muitas tribos diferentes naquela época, podemos imaginar até que, por exemplo, algumas dessas tribos teriam sim recebido bem e os portugueses foram receptivos, vamos dizer assim, né? Agora, outras tribos, talvez não. Talvez outras tribos ou até receberam os portugueses de forma curiosa. Ou também outras, talvez, não queriam nem que eles entrassem no Brasil, tá? Então,
por exemplo, pode ser que, como tinham várias tribos com diferentes costumes, né, com diferentes línguas, então cada um pensava de forma diferente. Então, algumas, por curiosidade, queriam se aproximar dos portugueses. Outros talvez não queriam nem que eles entrassem. Dá para imaginar isso, né? Então, por quê? Porque eles vieram aqui para extrair riqueza do Brasil. Eles não vieram só por curiosidade ou conhecer o local. Eles vieram para extrair a riqueza do Brasil. Então, os portugueses, eles já tinham a intenção de ficar. Então, eles começaram a usar diversas estratégias até para conquistar algumas das tribos aqui. Como, professora? Talvez oferecendo-lhe presentes, né? Eles tinham, na época, espelhos, pentes de cabelo, coisas que aqui no Brasil, na época, não existiam. E isso deixava os indígenas muito curiosos, tá? Fica de reflexão aí para vocês. Vamos para a próxima página. Agora na página 82, aqui nós temos de Vera Cruz a Brasil. No post-it, aqui está dizendo assim: o nome Terra de Santa Cruz, atribuído ao novo território conquistado pelos portugueses, foi escolhido por Pedro Álvares Cabral e expressou a sua religiosidade. Vamos à leitura agora. Os portugueses chegaram às terras que hoje conhecemos como Brasil no ano de 1500 e deram-lhe diversos nomes: Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, entre outros. Logo em 1503, o rei de Portugal enviou uma frota à nova terra para verificar o que poderia ser explorado. Foi assim que os portugueses encontraram aqui o pau-brasil, árvore típica no litoral brasileiro. Com sua madeira, era possível produzir uma tinta vermelha e fazer móveis de excelente qualidade. Então, pessoal, aqui está dizendo, né, um pouquinho sobre a árvore pau-brasil. Então, essa árvore do pau-brasil, ela já existia aqui. Só que com a chegada dessa frota de Portugal, eles conseguiram, verificar a riqueza dessas árvores, principalmente do pau-brasil. Eles conseguiam, então, aqui diz que eles conseguiam extrair tintas e também fazer móveis de melhor qualidade com essa árvore, tá? Continuando. O pau-brasil se tornou tão importante para os negócios portugueses que, em 1527, as novas terras já eram chamadas de Brasil. Então, pessoal, da onde veio essas árvores é do Brasil. Então, aqui já era chamado Brasil, né? Olha, por eles, né? Pelos portugueses. Olha como foi rápido, né? Se você for perceber aqui, pelas datas que nós estamos lendo, eles chegaram, os portugueses chegaram aqui em 1500, né? Só que já lá, aqui está dizendo, lá em 1503, o rei de Portugal já enviou, foi o ano que o rei de Portugal enviou essa frota, né, para o Brasil. E em 1527, o Brasil já estava sendo conhecido pela sua riqueza da biodiversidade do Brasil. Então, ele já era conhecido desde quando os portugueses começaram a extrair, né, a árvore, as riquezas que tem no Brasil. O nome Brasil já era conhecido pelos navegadores portugueses, pois eram atribuídas madeiras, tá?
que permitiam produzir corante vermelho, fazendo referência à cor assumida pelas brasas de uma madeira incandescente. Ao encontrar na terra de Santa Cruz grande quantidade de árvores dessa qualidade, o pau-brasil, os portugueses rebatizaram a nova terra, dando-lhe o nome Brasil. Então, antes, né, vocês sabem que nós vimos lá no final da apostila 1, antes o Brasil, antes de ser chamado Brasil, ele era chamado de Pindorama, que era como os indígenas chamavam os portugueses, né? Mas quando os portugueses entraram aqui e começaram a habitar, ou vamos dizer, invadir, eles já entraram renomeando a terra, que já existia um nome, né? Que era o Pindorama, para os indígenas. Então, eles deram o nome de terras de Santa Cruz, de Vera Cruz, e aí, então, eles decidiram por Brasil, por conta da biodiversidade das árvores, né? E da riqueza desta árvore, que dava muito lucro, no caso, para Portugal. Aqui tem a imagem, né, do pau-brasil, que ainda hoje nós temos, né? Ainda existe essa árvore no Brasil, em áreas de preservação, em parques florestais, nós sabemos que ainda existe. Aqui na legenda está dizendo, detalhe de tronco de pau-brasil no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Olha aqui o detalhe, vocês estão vendo? Que é da onde eles extraem para fazer a tinta. Eu até esqueci de ir passando, né, a leitura. Vamos continuar a leitura aqui. O que interessava aos portugueses naquele momento era tomar posse da nova terra e verificar se havia mercadorias que pudessem ser comercializadas. Quando encontraram o pau-brasil, iniciaram imediatamente o comércio da madeira para a Europa, tá? Então, Cabral, ele parou acidentalmente ou não no Brasil, né? Na rota que ele estava indo, quando ele estava indo para as Índias. Ele já estava indo buscar riquezas lá nas Índias. Então, eles pararam no Brasil e pensaram, né, no útil ao agradável, vamos dizer assim. Vamos para o Brasil ver, então, se conseguimos extrair coisas para o comércio, tá? Então, o objetivo deles era deixar Portugal mais rico. Sempre foi esse o objetivo dos portugueses. Continuando. Com o objetivo de armazenar a madeira cortada até que os navios chegassem para levá-la para Portugal, os exploradores começaram a construir feitorias no litoral brasileiro. Feitoria é um local onde era armazenado o pau-brasil, tá? Tudo que eles pegavam, todas as árvores, eles armazenavam nessa feitoria que eles construíam. Esses homens, assim como muitos europeus daquela época, não se preocupavam com o fato de que se instalar nas terras dos indígenas, que já estavam aqui há muito tempo, fosse causar danos às vidas daquelas pessoas. Então, gente, eles não estavam se importando de forma alguma se aqui na Terra já existia pessoas, já existia um povo, né, que já moravam aqui, que no caso eram os indígenas, né, se já tinha dono ou se tinha família morando, ou, né, quais eram os povos que moravam aqui. Não, eles não estavam nem aí, eles não estavam preocupados. Eles iam lá, tiravam o que eles queriam, construíam as feitorias, né, e achavam que isso que eles estavam fazendo era certo, tá?
Então, aqui já está dizendo, né? Aqui na apostila diz o significado de feitoria, que é local onde era armazenado o pau-brasil. A feitoria era composta de uma cerca e um rancho, que abrigava de 10 a 20 pessoas. Aquele que dirigia as atividades da feitoria era chamado de feitor. A mais antiga feitoria ficava na atual região do estado de Pernambuco. A presença de portugueses no Brasil nesses primeiros anos de exploração era pequena, pois poucos permaneciam nas feitorias. Como o número de europeus era muito inferior às populações locais, a cultura e os hábitos dos nativos se preservaram, prevalecendo o estilo de vida indígena. Então, aqui, o que quer dizer? O número de portugueses que chegaram, se comparando ao número, né, dos indígenas que já estavam aqui, era bem menor, tá? Então, eles eram minoria. Então, eles conseguiram, né, os indígenas, que eram os nativos, eles era preservado, né? A cultura deles era preservada, o hábito deles também, né? Então, assim, os portugueses não chegaram impondo tudo que eles queriam, não. Eles também começaram a perceber os benefícios da cultura indígena. Com isso, alguns povos se acostumaram a conviver com os europeus, fornecendo-lhe alimento e proteção contra tribos hostis. Muitos índios também ficaram responsáveis pela extração e pelo transporte do pau-brasil até as feitorias. Em troca, os portugueses lhe davam objetos como facas, machados, miçangas e espelhos. Essas trocas são chamadas de escambos. Então, pessoal, hostil é aquele que é inimigo, que provoca guerra, que é agressivo, tá? Então, assim, alguns povos indígenas ofereciam alimento e proteção para os portugueses que estavam aqui. Porque existiam, né, como nós já falamos, vários diferentes tribos, né? Então, existia aquelas tribos que eram hostis, que eram aqueles que eram que gostava de provocar uma guerra, que eram agressivos, que eram inimigo, né? Então, eles tinham que se proteger. Então, essas tribos não queriam que os portugueses estivessem ali, né? Porque eles estavam sentindo-se invadidos, né? Então, algumas das tribos, eles ofereceram proteção e alimento até para os portugueses. E como eles perceberam também a força, né, dos indígenas, vamos dizer assim, a força braçal, a força física. Então, eles passaram a utilizar isso também. Eles ofereciam para os indígenas objetos que eles tinham a mais em troca do trabalho deles, né? Então, eles faziam um tipo de escambo, que era essa troca, tá? A troca do trabalho pelos objetos que eles tinham, tá? Tipo assim, vocês trabalham para mim e eu dou uma recompensa para eles. Isso que era o escambo, tá? Então, os indígenas trabalhavam para os portugueses em troca de recompensas. Durante muitos anos, foi enorme a quantidade de navios que saíram da costa brasileira carregados de pau-brasil. Essa madeira fazia tanto sucesso e dava tanto lucro para os portugueses que outros povos europeus passaram a se interessar por ela. Foi o caso dos franceses, que mesmo sabendo que poderiam arrumar briga com Portugal, arriscaram-se a vir para o Brasil extrair a madeira. Então, vamos finalizar o texto. Então, aqui está dizendo que, lógico, né, era óbvio que outros países europeus começaram a perceber, né, o quanto Portugal estava vendo, né, quanto Portugal estava crescendo economicamente, né, de riqueza.
né? Então, um crescimento expansivo e muito rápido, né? Então, eles começaram a perceber que estava acontecendo isso. E aí, então, os franceses logo, né, também queriam, né, que acontecesse isso, e eles tentaram vir extrair o pau-brasil e não se importaram também se iria haver briga, se iria haver guerra, não. Eles se arriscaram a vir também para o Brasil extrair a madeira, tá? Bom, por enquanto é isso, depois vai ter continuação dessa história para vocês entenderem o que foi que aconteceu depois, né? Então, por enquanto, vocês agora vão observar, ó, tá? Observar a imagem, tá? Agora, vocês vão responder essas questões que está ligada, né, ao que nós lemos e a imagem que está na página 81, tá? Página 81, nós temos aquele mapa, tá? Vocês vão observar esse mapa, tá bom? E vocês vão responder a questão 1 da página 83, a questão 2 da página 84, a questão 3, a questão 4 e a questão 5, ok, pessoal? Essas questões vocês precisam fazer, que é referente à leitura e ao mapa que nós vimos agora, ok? Então, para casa, para a tarefa de casa, anota aí, tá bom? Tarefa de casa na página 87. Tarefa de casa, vamos lá para a página 87. Nós temos aqui o exercício número 1, tá? Que é o caça-palavras, ok? Então, para a tarefa de casa, página 87, somente o exercício 1, ok? Somente o exercício 1. E aqui nós terminamos a nossa aula de história. Por hoje é só, até a próxima aula, meus amores. Visite uma escola Anglo mais próxima de você.